Começamos mais um TSA Cast e hoje eu vou trazer vários assuntos polêmicos aqui, meu amigo. Porque eu não tô nada mais com nada menos do que com minha diretora de RH. Eu, que nunca pensei em ter um RH dentro da empresa, hoje em dia tenho uma diretora de RH aqui para resolver a bagaça do que é a Tráfico SA. Eu estou com nada mais. Pra você ter noção, o que essa mulher já fez, ela, além de incrível, inteligente, profissional, é dona de um humor e uma satisfação em conversar tão grande quanto a minha. Então, você vai gostar demais desse papo, porque a gente está com ninguém mais, ninguém menos aqui que Ana Tomazelli. Palmas, tá todo mundo gravando, ninguém vai bater palma. Querida, eu não sei quem é mais doido, você de me contratar como diretora de RH ou eu de aceitar ou eu de querer. Eu acho que é tu. Porque, como a gente sabe aqui, meus animais são uma fauna e uma flora diferente, tá? Entra a diretora de RH falando, ele não quis dizer isso, a gente tem um protocolo para isso. Aninha. Tô feliz demais. Para mim foi uma satisfação muito grande, só para o pessoal entender que é engraçado, né? A gente fechando a parceria para a gente te lançar. Foi. Né? E no meio do caminho, a gente viu que a parceria de lançar não ia dar certo, mas, muito mais por conta nossa do que tua, mas que a gente precisava de ti aqui dentro. Hoje a Ana é membro do Ace Vegas, ela participa lá, ativa, palestrante, é uma pessoa que hoje é essencial para a nossa operação, só que 99,9999999% da galera do digital, de grandes empresas, de empresários, não conhece a Ana Tomazelli como deveria. Então, eu quis gravar esse podcast contigo muito mais para as pessoas conhecer o trabalho que você está fazendo aqui na Tráfico, mas, acima de tudo, verem a necessidade de ter um diretor de RH, uma operação de RH redonda, um RH funcionando dentro da sua empresa, porque, eu vou dizer para você, principalmente para você que tem uma agência que é do digital, você tá lascado. Porque eu tava muito lascado, porque a gente cria uma empresa, muitas vezes olhando para a estrutura que a gente pensa em desenvolver e da melhor forma possível que a gente pensa em desenvolver. Não é que a gente vai chegar alguém de RH e vai dizer como a gente tem que desenvolver nossa empresa. Pelo contrário, o que a Ana me mostrou é que ela pega o que eu tenho e encaixa dentro de uma coisa que seja benéfica para toda a equipe. Então, eu estava lascado porque eu só descobri que precisava depois de precisar. Comecei a ter um time, hoje o ecossistema da Tráfico SA tem mais de 70 colaboradores e chegou um momento que a gente estava, tipo assim, daqui para frente vai dar merda. Então... socorro! Aí chega a Ana Tomazelli. Aninha, fala quem é você, explica tudo aí pro pessoal. Vamos, eu quero começar, bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Quero agradecer muito a oportunidade, quero dizer que é sempre muito divertido, que o Piauí conquistou meu coração, vem conquistando meu coração. Ele vem aquecendo seu coração. Ele vem derretendo meu coração, vamos falar assim. Isso tudo começou com você. E é muito interessante isso que você diz, porque é meio... você não sabia o que você não sabia. Porque quando a gente vai falar do mundo digital, esse mundo que, do ponto de vista de relações de trabalho, ele vai observar a necessidade de olhar para a gestão de pessoas da pandemia para frente, da reforma trabalhista para frente, porque no começo, né, quando você era pequeno lá com seus sócios, muito maneiro, a gente chega aqui, todo mundo dando sangue, escala 6x1, 5x2, é 7x0, é 24x7, enfim... E aí a coisa vai tomando um corpo e, inevitavelmente, você se transforma numa empresa normal. Você precisa burocratizar as coisas certas, necessárias, você precisa pagar os impostos, você precisa realizar os processos e chega uma hora que a coisa fica bagunçada e não dá mais para ser o que eu chamo do combinado do umbigo na baia. Umbigo na baia. Umbigo na baia, sabe? Baia, bom, baia é um jeito horroroso que, quando a gente fala de escritórios open office, a gente chama mesa. Uma baia. Animal, sim. Baia. Você já vê aqui que tem uma correlação, né? Então, o que é um umbigo na baia? Eu vou fazer aqui, o Jeff não vai brigar muito comigo não, mas se você cortar a minha cabeça, você me avisa. Eu não vou levantar muito não, mas eu tenho 1,5 m, né? Então, é assim, o que é um umbigo na baia? Estamos aqui trabalhando, eu venho aqui, encosto um umbigo na sua baia. E resolvo o problema com você. Então, a teoria do umbigo na baia, ela é uma teoria que perdeu muita força com a pandemia,
com home office, eu queria muito falar de home office A gente daqui vai a falar pouco. muito sobre isso. Pois é, eu queria muito falar sobre home office, porque eu tenho uma visão muito particular a respeito disso, mas o fato é que na pandemia a gente não teve home office, a gente teve um estado de confinamento, e a cultura do umbigo na baia, ela meio que foi sofrendo ataques, digamos assim. O grande lance é, as relações de trabalho, elas são o que elas são do ponto de vista social, por mais que a gente tente inovar em relação a elas. Faz sentido. Então, em algum momento, o sistema ele Calma. vai se apresentar. Calma, volta. Vai. As relações, de trabalho, pelas relações. elas são o que são do ponto de vista burocrático em termos de sistema, por mais que você tente inovar em relação a elas. Isso aqui, pra mim, já é um puto insight. Porque as relações, elas não mudam. Porra. Tchan! As relações, elas não mudam, mesmo que eu tente inovar a forma de usar elas. Sabe por quê? Uns anos atrás, e ainda de vez em quando aparece, uma tal de uma holocracia. Ô, louca. Já ouviu falar? Ô, louca. Ô, louco. Ô, louco. Holocracia, de um jeito muito resumido e até um pouco negligente, é o seguinte, é quando você horizontaliza as relações de trabalho, de maneira a não ter mais, assim, cadeira de liderança. É um pouco do princípio do squad, mas de um jeito em que se prevê que todo mundo vai ser sênior o suficiente para lidar com relações um pouco mais horizontais, em que ora mando eu, ora manda você, e assim a gente vai se organizar. O bom é que você vai falando e minha cabeça vai dizer assim, acho que eu faço isso aqui. Não faço não, passei. Então, pois é, por quê? Porque assim, de um jeito bem superficial, não tem hierarquia. Aqui nós não temos hierarquias. E é muito bonito no discurso, embora eu não goste nem do discurso, mas enfim, é muito bonito no discurso. Só que, primeiro, não tem como um grupo, 3, 5 pessoas, não tem como um grupo se organizar sem uma referência de liderança, de comando e controle até no sentido positivo. Você vai responsabilizar quem? De quem você vai cobrar algumas coisas? Sabe aquela coisa de cachorro com muito dono? É a tarefa com muito dono, não funciona. Então, de alguma maneira, a hierarquia ela vai se estabelecer. Por quê? Porque a hierarquia é uma condição social. Então, um grupo de pessoas... Líder, né? E um grupo de pessoas dentro de um ambiente de trabalho é um grupo social. É um microestrato da sociedade. Então, se você é líder e você não estuda ciências sociais, você está muito atrás. Você está muito para trás. Faz sentido. Porque você não vai entender a noção de tribo, você não vai entender a noção, portanto, de hierarquia, você não vai entender o aspiracional de alguém, de estar perto de alguém que admira. Você entrou aqui hoje, o que eu falei? Esse é meu time, esse menino seu fã pra caramba. Verdade. Porque precisa existir você para ele ter uma aspiração de falar, puta, eu quero ser o Cadu, desde que você não seja uma pessoa merda, né? Que eu tenho falado muito da gente parar de ser uma pessoa merda, mas isso é um outro assunto. Você já parou faz tempo já, por isso que eu tô aqui. Então, é bom que ele tenha um aspiracional desse jeito. Então, isso é uma condição hierárquica, por exemplo. Então, só que esse país é um país muito traumatizado com a autoridade, né, Cadu? Calma, vamos entender esse conceito, porque eu acho que isso é uma das coisas que mais quebra o RH, é uma coisa que mais quebra a cabeça das pessoas, que as pessoas não entendem hierarquia com autoridade. Isso. As pessoas confundem. Para ser líder, eu tenho que... Por exemplo, muita gente acha que para ser líder, eu tenho que ser autoritário. Mas tem. Mas eu tenho que ser mais autoritário do que líder. Tá. Essa conversa vai ficar muito boa. Tá bom. Entendeu? Na minha visão, eu como empresário, e já vou pedindo desculpa a quem se incomodar com a minha frase. Minha empresa, minhas regras, é uma ditadura. Dentro da minha empresa, é minha ditadura. Não precisa dizer que é uma ditadura, porque daí a gente vai num lugar complicado. Mas assim, minha empresa, minhas regras, ótimo, tá bom? Aqui não tem uma democracia o tempo inteiro. E muitas vezes é o que eu chamo aqui de dizer assim, eu vou dar o grito do louco. Tá. O que é o grito do louco? É tipo assim, é do meu jeito, pronto. Tá, posso traçar um caminho até isso? Posso. Porque a gente vê igual, tá? E isso faz também, desculpa também os RHs que vão super se ofender sempre, né? Assim, sempre tem os RHs que se ofendem comigo, mas é o seguinte, ó. Todo líder tem que ser autoritário. Tá? Tô certo. A questão... Pega esse corte e toda vez que alguém disser que eu estou sendo um líder autoritário, eu vou pegar o corte da Ana Tomazelli e vou mandar.
Todo líder tem que ser autoritário. Calma, mas manda com o resto do que eu vou falar. Não, só manda essa. Tem 3 segundos. Todo líder tem que ser autoritário. Todo líder tem que ser autoritário. Sabe por quê? A diferença vai ser como é que você exerce essa autoridade. Boa. Nós somos um país que não foi descoberto, foi invadido, foi colonizado, um país que recebeu o maior número de pessoas negras do continente africano. 1/3 das pessoas traficadas mesmo, escravizadas, veio para o Brasil, 4 milhões de pessoas. Depois a gente vai ter um processo de ditadura militar, e aí a gente vai tendo a falência das autoridades nos últimos 40 anos. Uhum. Pai, professor, padre, policial, né, as figuras de autoridade que vão se esvaziando. Eu não estou aqui entrando no mérito, principalmente nessa última parte, eu não estou entrando no mérito se é bom, se é ruim, eu estou trazendo um fato. Né? A questão é que todo o nosso processo histórico, que é muito recente em termos de história, isso deixou uma marca na gente. Isso faz parte da nossa identidade. Entendi então, onde você tá chegando já. Pra gente, autoridade é ruim. Uhum. Autoridade é agressiva, autoridade machuca, autoridade não considera o que o outro tem para falar, quando, na verdade, o conceito essencial de autoridade é muito diferente disso. Então, a gente precisa de identidades de autoridade na nossa relação social. A gente vai precisar confiar em alguém, a gente vai precisar, como eu estava dizendo, se organizar em termos de, bom, então essa pessoa, a gente elege essa pessoa. A autoridade é um princípio do Estado democrático de direito. Então, aquela pessoa é eleita, o conceito de representatividade, enfim, eu não vou entrar nele, mas teoricamente ela representa ali um pedaço daquela população com a qual ela se identifica, e aí ela vai e representa essa categoria em determinado lugar, e daí ela pode ajudar a tomar uma decisão, influenciar um voto, etc. Então, na prática a teoria é outra, mas o princípio de autoridade a gente precisa conversar um pouco mais sobre ele. Só que na falência das autoridades, qual foi a única que não sumiu? A única sustentada pelo capitalismo, que é a liderança. Então, entendi. Porque dentro da autoridade existe uma característica que é a liderança. Isso. Não é ao contrário. As Isso. pessoas querem transformar a liderança como autoridade. É porque é o seguinte, quase tudo na vida a gente pode pensar como um espectro. Sim. Tá? Sim. Autoridade é a mesma coisa, liderança é a mesma coisa. Então vamos pensar numa matriz de autoridade com liderança e a gente pensa num espectro. Você pode ter uma liderança que é muito permissiva, e aí eu poderia aqui citar milhares de tipos de liderança, não é esse o objetivo, mas uma liderança super permissiva no seguinte sentido: meio que vai democratizar tudo, que vai tentar agradar tudo, vai tentar acomodar tudo. E a liderança na outra ponta do espectro, que é assim, aqui quem manda sou eu sempre. Saquei. Qual é a diferença que eu falo sempre? É o padrão da exceção. Então é assim, se por padrão você consegue trafegar nesse meio de caminho do tipo, na maioria das vezes eu vou procurar ouvir as pessoas, e aí tem um conceito que eu acho que você vai gostar muito, chamado democracia profunda. O que acontece? O que é a democracia? Nós somos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas nessa sala, precisamos votar alguma coisa aqui, 4. 4 decidiram que essa parede tem que ser azul, beleza, parede azul. Só que vai ter uma pessoa que, poxa, ela vai se incomodar muito com a parede azul e ela vai ter argumento para isso. Pode ser um argumento mais emocional, um argumento mais racional, não importa. O que a gente faz na democracia de uma maneira geral? A gente não ouve, que a maioria ganhou, e assim a gente segue. O que é a democracia profunda? Entender que existe sabedoria na minoria. Então, os esforços de liderança, ainda que a gente decida que essa parede vai ser azul, os esforços da liderança precisam considerar, de preferência na maioria das vezes, que existe uma sabedoria na minoria. Então, qual é a escuta ou a atenção que eu presto nessa minoria? Porque, em geral, essa minoria, ela está denunciando alguma coisa do campo social pra gente. Deste grupo de pessoas. Às vezes que alguém não tem coragem de falar, tá com vergonha, tá concordando só para não discordar do chefe. Mas essa pessoa, esse chato, esse cri-cri, esse implicante, é importante a gente, que serviço é esse dessa pessoa neste grupo social? Para este grupo social. Claro que não dá para ser 100% das vezes. Então, eu tenho um combinado com as pessoas que trabalham comigo, que é o seguinte, vocês precisam acreditar que eu vou ouvir vocês sempre que possível. Eu vou perguntar, mas quando não for, porque o risco é meu, o dinheiro é meu, a hipoteca é minha, o nome é meu, o CPF é tudo meu aqui. Então sim, no fim do dia, a decisão é minha. Se eu disser que não dá
para ouvir nesse momento e eu tomar a decisão, vem comigo que no caminho eu explico. Eu tenho um plano. Então, a coisa... Vem comigo que no caminho eu explico. Gostei. Vem, Vou usar. Ctrl+C. Vem comigo que no caminho eu explico. Eu tenho um plano. Você precisa acreditar que eu tenho um plano, entende? Porque muitas vezes, pessoas que estão na nossa cadeira, a gente às vezes não consegue explicar o que a gente está enxergando. A gente só sabe os 20 metros do farol que a gente consegue andar, que é o que a gente enxerga. Então, porra, não me atrapalha. Só vem comigo aqui, que quando chegar aqui você vai entender. E uma das coisas que eu penso muito em termos de liderança, eu tento ser muito, a galera do meu time sempre me elogia por isso, porque eu sou o cara do exemplo. Eu lidero pelo exemplo, e eu digo assim, cara, se eu tenho um caminho, eu tô olhando para esse caminho, mas eu não sei onde ele vai dar. Isso. Mas a gente tem um caminho a seguir. E pode ser que no caminho a gente se machuque, mas a gente vai para um caminho. E eu tenho duas características que, como líder, eu sei que são muito boas. Eu entendo o meio inteiro. Como assim? Todas as pessoas que estão em volta, eu sei o caminho que eu faço, que eu crio, na minha visão, na minha empresa, nos meus planos, ela não engloba um ou outro. Ela engloba cada peça do meu time. Então é como se fosse uma visão 360 de incluir cada peça. Eu preciso que o Jeff produza melhor, eu preciso que a Rebeca faça a cobertura. Então eu tenho o que ela vai fazer. E a outra coisa que eu escuto para melhorar o meu caminho, não para mudar o caminho que eu quero seguir. O Jeff diz assim, se a gente dobrasse à esquerda, a gente ia chegar mais rápido naquele caminho. Aí eu digo, não vou dobrar à esquerda, porque vai mudar o meu caminho e eu não estou afim de mudar esse caminho, porque eu acredito que esse caminho que eu estou seguindo é o melhor. Lógico que se o Jeff chegar para mim, e eu também tenho essa conduta, que é o quê? Com qualquer pessoa dentro da tráfico, se a gente não concordar, vai vencer aquele que tem mais convicção sobre o seu caminho. Eu não sou eu que vou vencer, mas se a pessoa tiver convicção que o caminho dela vai me levar mais rápido do que o meu, eu estou disposto a escutar e a fazer. Tá. É porque eu também incentivo o meu time a brigar. Eu digo muito, bicho, você tem que brigar pelas suas ideias e pelos seus projetos, até comigo. Pois é. Mas olha só que interessante isso que você está dizendo. Estudo RH, tá? Olha só que interessante. Olha só que interessante isso. Vocês vivem dizendo que não gosta de RH, mas sim. Olha que interessante isso que você está dizendo. A gente vai se machucar no meio do caminho e a gente vai brigar e tal. Tem uma chave de leitura aqui, nisso que você está dizendo, que é a pressuposição da boa-fé. A gente tem muito isso aqui. Por quê? Se alguém tiver dúvida da sua boa-fé, não vem. Faz sentido. Entendi. Vai ruir tudo. Rói é ótimo. Vai ruir as coisas. O rato do rei de Roma, né? Vai esfarelar tudo. Então, quando eu vou em empresas, né, implantar os RHs e tudo mais, aqui no Piauí, tô com o Grupo Cristal, assim, elas estão fazendo um trabalho absurdo, de incrível. Se tiver dúvida sobre a boa-fé de quem está liderando, nada vai parar de pé. Então, o que a gente precisa se concentrar como RH? Garantir a pressuposição da boa-fé. Pressuposição da boa-fé. Todo mundo tem que pressupor, tem que partir do princípio de que aqui tá todo mundo de boa-fé. Ninguém tá puxando o tapete com agenda oculta, caixa 2, sabe, triangulando a conversa, fazendo a fofoquinha, prejudicando, escondendo informação. Isso mata qualquer empresa. E eu ainda não terminei de responder a sua primeira pergunta. Por isso que eu falei que... E caiu meu brinco, né? Esse ele tá sem tarraxa, eu tentei aqui dar uma disfarçada, mas não deu. Então, a questão toda é... O que as pessoas ignoram quando a gente vai falar de RH e tudo mais? Esse ponto que é muito fundamental. Eu ainda não terminei de responder a sua pergunta pelo seguinte. O que acontece no mundo digital? Parte-se do princípio de que tá todo mundo empreendendo, que a relação de trabalho é mais horizontal, mais americanizada. E nem é. E não é. Chega uma hora que essa empresa vai precisar virar uma empresa normal, burocratizada, etc. E que a identidade social deste território vai se impor. A identidade social desse território vai se impor. O que significa isso?
Colônia de exploração, meu filho. É assim pra gente se sentir explorado. Saquei. É assim pra perder a crença na sua boa-fé. Porque ele é empresário e tá ficando rico. E Ele eu- vai me explorar e eu tô pobre. Isso. Está entranhado. É Entende? cultural, né? E aí a gente compara dono de banco bilionário com Cadu Neiva. Eu queria ser o bilionário. Eu também queria ser explorar. aqui. Eu Tô acho que, brincando, inclusive, Errei, fui moleque. a gente precisa pedir pro Vorcaro abrir uma repescagem, né? Porque a gente não tá em lista nenhuma. Não é? Não apareceu o seu não apareceu o meu. Puxa E eu vida, podia né? ter feito umas campanhas. Tô brincando, Pois é, acabou, não, passou. a gente já não se arrependeu mais. É. Então, descansar na paz da verdade, que eu chamo, Porque né? ele caiu, se ele tivesse caído. Pois é. Continua. Então, continuando, brincadeiras à parte, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente paga um preço por ser honesto, pela boa fé, mas eu falo realmente que é descansar na paz da verdade. Boa. Vai dar mais trabalho, às vezes vai levar mais tempo, vai ser um pouco mais difícil, mas dormir com a cabeça tranquila no travesseiro não tem preço. Então, quando eu entro, né, para esse mundo digital, faz uns anos aí que eu tô nessa, digamos, nessa categoria, né, neste planeta, que é um planeta Mundo muito paralelo. diferente, um mundo paralelo, é como se o mundo digital, como se as noções sociais, elas tivessem sido suspensas. No sentido de, não, aqui todo mundo empreende, aqui todo mundo faz, né? A gente tá falando meio de igual para igual e tal, só que eu trabalho um triângulo, eu não vou entrar agora, mas eu trabalho o triângulo do reconhecimento, da recompensa e da reciprocidade. O digital, ele é muito manco na reciprocidade. Porque se a gente precisar que a pessoa trabalhe 10, 12, 14 horas, né, no lançamento, a gente sabe como é que funciona, mas a hora que ela precisa de alguma coisa do nosso lado, seja não trabalhar, pedir ajuda, dinheiro, sabe, qualquer coisa, aí ela, tá vendo? Aí a gente lembra da identidade social do território. Ah lá, folgado, malandro, não tá querendo trabalhar. Olha aí, principalmente se for carioca, né? Vamos pular esse Eu assunto. posso falar mal de carioca, gente. Vamos pular esse assunto. Vamos pular esse porque, assunto. Carioca não dá. Então, é o Muita coisa do seguinte... Rio, carioca. Os carioca agora, que absurdo! Então, agora o cancelamento vem. Então, é muito louco como a gente suspende a noção de identidade social do território porque nos convém, mas a gente religa a noção de identidade social do território quando nos convém. Convém. Aí você fala, mas é meio doido isso. Então, o digital, ele vai precisar, ele já está entendendo que não dá mais para lidar com pessoas ou para inventar relações de trabalho que não considerem esse, como eu estudo religião, né, assim, esse barro do qual nós somos feitos. Uhum. Porque eu digo sempre assim que o RH fala, vamos juntar talentos. Gente, quando duas pessoas se encontram, se encontram para trabalhar, antes de tudo é um encontro de traumas. Uhum. Faz todo sentido. O talento ele vem depois. E a gente perdeu alguns talentos aqui e outros a gente teve que tirar. E esses talentos que a gente perdeu ou tirou, todos tinham muitos traumas. Muitos traumas. Não duvido. E eu fico tô falando e eu fico refletindo que não teria nada que eu como empresário ou como empresa fosse fazer. Pudesse fazer. Uhum. Porque é um trauma. E tipo assim, é um trauma de vida, é um trauma cultural, mas também é um trauma que a pessoa tem que aprender a lidar com ela. Porque é uma coisa muito maluca, né, Cadu? Assim, a gente não consegue controlar o que fazem com a gente. Mas a gente tem certo controle sobre o que a gente faz com o que fazem com a gente. Exato. Entende? Uhum. Então, principalmente, depois que fica velho, que nem eu, depois dos 40 anos. Você encontra uma pessoa com mais de 40 anos, que é uma mistura da Gabriela com Zagalo? Eu já falei isso. Não. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, e vocês vão ter que me engolir? Esses só os velhos vão entender. Isso é bom, isso é bom. Esses meninos aí vão falar, nossa, Gabriela com Zagalo. Assistam Copa de 70, né? Série da Netflix. Então, assim, a pessoa com mais de 40 anos, claro, a preservação de uma identidade individual, assim, de uma postura ética, ela é importante para você preservar a sua saúde mental, etc. Então, tem coisas da minha personalidade, do meu jeito de existir, etc., que eu vou, de fato, defender, preservar, porque também é a integridade de quem eu sou. Mas daí eu
perceber que eu estou fazendo dano, né, que eu estou impondo um dano ao outro ou ao ambiente, e só ficar, eu sou assim, vocês que lutem, não tem absolutamente como. Então, claro, e aí é difícil universalizar coisa em ciências sociais, ciências humanas, mas assim, vou dizer, praticamente todo mundo tem alguma coisa ali na infância, porque eu sou freudiana, né? Eu sou psicanalista freudiana. Então, todo mundo vai ter alguma coisa ali na infância que registrou de uma maneira que existe na vida adulta e que complica um pouco a nossa vida. Tá bom, excelente. O que você vai fazer com isso? Assim, terapia, tô brincando, calma. Não, terapia. Todo mundo devia fazer terapia. Eu faço, 7 anos. Pois é, inclusive se você não faz terapia e todo mundo à sua volta faz, talvez você seja o motivo da terapia de todo mundo. Tem que prestar atenção nisso, porque tem uma coisa assim, não, eu sou ótimo, eu não preciso. Tá, quem tá em volta, tá bem? Como é que você está estabelecendo essas relações? Então, essas coisas, elas vão espelhar no trabalho. Por quê? O trabalho, como adultos, o trabalho é o nosso grande segundo lugar. Quando a gente é criança, é a casa, a nossa família, que é o primeiro lugar, e a escola. Tanto que quem tem problema no trabalho precisa investigar a escola. Porque muito provavelmente tem coisas análogas aqui. Então, tem um segundo lugar, que é o trabalho, que ocupa grande parte da nossa vida. E um terceiro lugar, que está virando a internet. Mas essa é outra conversa. Mas se a liderança não entender isso, e se o digital não entender isso, porque é a gente que constrói esse terceiro lugar, então vai ter coisa também que vai precisar encostar numa linha ética. Isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer, e assim por diante. Quer dizer, vale tudo por dinheiro? Não sei. Você vai continuar dormindo na paz da verdade? Se você fizer tal coisa? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Dito isso, o digital, ele está acordando agora para a necessidade de olhar para as pessoas. Gastamos quase o podcast inteiro e ficamos na primeira pergunta, eu avisei. Mas que a sua cabeça tá assim, ó. Eu tô vendo a sua engrenagem funcionando. Uma coisa que tu falou para mim que ficou muito boa, muito clara, e é que vai muito com a linha que eu acredito e que a gente, lógico que tem muito que melhorar, mas que a gente já segue aqui, que é as pessoas terem que ter a fé em quem está liderando nelas. As pessoas não podem perder a fé. Eu acho que o papel de um líder dentro de uma visão, principalmente de uma visão de uma empresa, que eu considero uma empresa pequena, dentro de uma empresa pequena, tem muita gente que confunde bater bumbo com que fazer a empresa funcionar. Tipo assim, eu acho que hoje o meu papel, vou olhar para mim aqui, ser egoísta até no podcast e ser quase uma sessão de consultoria também, mas eu acho que hoje o meu papel, ele não é tocar bumbo. Eu, como CEO da Tráfico, hoje eu tenho dois papéis. Mostrar o caminho que a empresa está seguindo e tirar as coisas do meio para que as coisas aconteçam. Então, dar condições de trabalho para a minha equipe. Quando eu puxo isso para o RH, quando eu puxo isso para pessoas, quando eu puxo isso para relações ali, eu acho que a gente parte do princípio que eu acho que aqui na Tráfico a gente tem duas pessoas que são muito boas de gente. Sou eu e o Veveira. A gente sabe muito bem ler as pessoas, a gente sabe ler as intenções das pessoas, antes de confiar, a gente já sabe que pode confiar ou não pode confiar. A gente já tem essa leitura. É uma percepção, é um sexto sentido, o que for, não sei. É dom, não sei, mas a gente tem. E dificilmente a gente erra. Eu odeio ter razão nisso. Mas geralmente eu não erro. E o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que foi até um grande amigo nosso, Bruno de Mendes, que me ensinou isso. Percepção é realidade. Então, aquilo que eu estou percebendo, aquilo que eu estou sentindo é realidade, porque pode ser que é uma realidade ou que está vindo ou que eu não estou enxergando. Então, a percepção é realidade. E a gente entrou no momento de, cara, a nossa empresa, ela tem pessoas boas na diretoria, que são pessoas que entendem de gente. Mas a gente não tem método, nem processo, nem organização para lidar com gente. Aí foi aí que a Ana chegou e, tipo assim, cara, eu consigo ver outro caminho só com a gente ter organizado post-its, praticamente. Só em ter organizado post-its eu já consigo ver outro caminho, outro direcionamento.
E eu acho que isso é uma coisa que o digital ainda não enxergou. Porque o que é que a gente vê hoje no mercado? E eu vou dizer, eu puxo como a minha empresa como exemplo. Se é a Tráfego, que é a Tráfego SA, que é referência mundial na América Latina, que a gente tem toda uma estruturação de empresa, que a gente tem um ecossistema que você conhece, que é muito sólido, que a gente tem uma empresa sólida, está há 8 anos de mercado, não foi 2 dias nem 2 meses, foi 8 anos de mercado. Não tem isso. Não olhava para isso como deveria ser olhado. Eu ouso a dizer que a maioria do digital sequer sabe que tem esse problema. Quero falar 2 coisas muito polêmicas. Vai, eu gosto. A primeira é: nenhuma empresa precisa de RH para fazer sucesso. Eu até engasguei. Desculpa. Eu concordo demais. É tanto que Eu vou explicar. Eu concordo demais. É tanto que a minha teve muito sucesso sem ter uma estrutura de RH montada. Isso, eu vou explicar. A segunda coisa, que é bastante polêmica, que eu também vou explicar, é assim: todo mundo que tem coração bom é bom de gente. Tá? Quem é ruim de gente tem coração. Então, você é bom de gente, Vever é bom de gente, Pablo é muito bom de gente, Elmer é bom de gente, Natan é bom de gente, Bruno é bom de gente pra caramba, né? Então, poderia dar, mas meia dúzia só dos meninos que eu já conheço, Jeff, Tigas, sabe? A Ju, poderia dar mais um monte de exemplo aqui. Só que ser bom, o que é ser bom de gente? Então, tem uma coisa que eu faço no meu trabalho que é o seguinte: vamos transformar conceitos abstratos, e que todo mundo devia fazer esse exercício, tá? Vamos transformar conceitos abstratos em comportamentos concretos observáveis. Calma, repete. Vamos lá. Eu amo que a sua cabeça é super rápida. Eu amo quando você me pede calma. Calma, volta. Conceitos abstratos em comportamentos concretos observáveis. Vou que explicar. Eu consiga identificar, entender que aconteceu e dar check naquele comportamento. Em comportamento para juntar com esse conceito. Vou Entendi. fazer agora aqui com você, para todo mundo aprender. Para você. E aí, você começou sua pergunta assim: você, Ana, pega o que a gente já tem e faz funcionar a partir de uma metodologia, mas eu não jogo fora. Vou fazer o exercício aqui com você. O que tem dentro da sua cabeça. O que para você é ser bom de gente? Você já me deu uma pista. É saber ler se dá para confiar ou não. Dentro da sua cabeça, ser bom de gente tem este comportamento concreto observável. Tem esse check. O que mais que tem? Me conta. Vamos lá. Ser bom de gente tem de escutar as pessoas. Eu acho que você tem que ser um bom ouvinte. Tem também a questão... Bom ouvinte inclui dedicar tempo para ouvir, sem estar, por exemplo, disperso num telefone, etc. E prestando atenção na pessoa. Exato. Ótimo. Entendeu a concretude? Vai, entendi. Próximo. Ter tempo para ouvir as pessoas. Bom de gente. Outra coisa, além de saber ouvir, é saber conversar. Por exemplo, eu tenho uma conduta que, quando eu vou chamar a atenção, por exemplo, principalmente a galera que já pegou puxão de orelha meu, a primeira coisa que eu pergunto pra pessoa é: bicho, tá tudo bem em casa? Tá. Isso tá dentro de saber conversar. Saber conversar. É concreto, é uma pergunta. Eu pergunto se tá bem em casa. Porque se o cara não estiver bem em casa, 99% do trabalho que ele tá me dando de não performance ou de não tá conseguindo entregar, tá ali. Perfeito. Então, eu sempre... Quando eu vou conversar com algum dos meninos, eu chego assim: bicho, tá tudo... a gente chama aqui de sessão de forja. É tipo assim, de vez em quando eu pego tipo assim, cara, beleza. A gente chama de sessão de forja por quê? A gente usa analogia de jogos aqui e a gente brinca. Quando uma arma entra numa forja, vai acontecer 2 coisas. Ou ela quebra, ou ela fica mais forte. Sai mais forte. Ela quebrar pra gente, a gente entender que a gente não vai conseguir extrair daquele colaborador ou daquela pessoa que está na nossa equipe o que a gente precisa, e é melhor a gente descontinuar. Ou eu, dentro daquela conversa, identifico que, cara, esse é o caminho para você ficar mais forte. Vamos seguir ele.
Aí geralmente é o que mais acontece, a gente segue, a pessoa fica bem mais forte, bem mais forte. Perfeito. Então, no papo de conversar, também tem que identificar isso. Uhum. Então, tipo, nessas conversas eu vou entender se eu preciso de uma sessão de forja, se eu preciso de uma sessão de alinhamento, ou se eu preciso de uma sessão eu vou dizer essa palavra, mas não é ela, mas é ela transcreve tudo que eu quero que as pessoas entendam sobre a conversa. É uma sessão de desligamento. Tá. E não é que eu vou desligar a pessoa amanhã. É que, tipo, O contexto deixou de caber no contexto. exato. Eu fico Perfeito. brincando que às vezes eu até reclamo isso com os meus sócios e tudo. Bicho, às vezes vocês têm medo de ter conversas difíceis. E eu não tenho. Eu não sou um cara que foge de conversas difíceis. Uhum. Cadu, por que tu não é um cara que foge de conversas difíceis? Porque é um pré-requisito mínimo. Ótimo. Você já me deu o suficiente. Então, conversas difíceis está em ser bom de gente. Tá bom. Sabe o que para algumas pessoas é ser bom de gente? Principalmente do ponto de vista religioso, né? Porque tem muita coisa religiosa que a gente não se dá conta. É você ser bonzinho. Eu sou 90% otário. Então, para a maioria das pessoas, você puxar uma conversa difícil não é ser bom de gente. Entende? Fiquei. O que dentro da cabeça de cada um é ser bom de gente? São conceitos diferentes, por isso tem que processualizar. Isso, tem mulheres que trabalham em RH que tem medo de desagradar o CEO, de não agradar o CEO e fica procurando agradar o CEO. E aí eu pergunto para ela assim, o que é agradar ele? Porque eu, como dona da minha empresa, você me agrada quando você me questiona, me critica, me traz um dado diferente, se recusa a fazer uma coisa que eu tô mandando fazer porque eu não tenho toda a informação e você me traz... Isso é me agradar. Exatamente. É entrar em combate mesmo, muitas vezes. É entrar em conflito. Isso é me agradar. Só que se isso é te desagradar, você parte do princípio de que isso também me desagrada. E aí você fica tentando me agradar o tempo inteiro sendo boazinha. Não tem nada que me desagrade mais do que alguém que fica tentando ser bonzinho e concorda comigo o tempo pra tudo inteiro. que eu falo. Não provoca freios e contrapesos, não provoca tensionamento, não cresce. Entende? Que é diferente de somos todos iguais. Não somos todos iguais. O dono dessa padaria aqui sou eu. Entendeu? Mas temos espaços muito bem definidos de até onde podemos ir. Então, eu estou falando isso porque se uma liderança, se um dono de empresa, enfim, não faz o exercício de transformar conceito abstrato em comportamento concreto observável, vai ficar todo mundo numa torre de Babel, achando que está falando a mesma coisa. E não tá. E não tá. E outra coisa, o que é claro na minha cabeça, às vezes não é claro na cabeça de muitas outras pessoas. Não, nunca é. O óbvio não existe. Vamos lá. O óbvio não existe. Eu digo que o óbvio precisa ser dito. Não, o óbvio precisa ser dito. E aí tem gente que vai falar assim, o adulto aprende por andragogia, que é blá, blá, blá. Sim. Mas, aí eu quero falar uma última coisa para amarrar a resposta. O adulto, dado que o nosso comportamento é muito infantil, ainda. Muito. Porque uma das coisas que eu mais sou chamada para ensinar liderança é tratar adulto como adulto. Porque a gente também infantiliza muito as pessoas. Ai, não vai conseguir. Ai, ele não consegue. E aí, você falou assim, é tocar o bumbo ou mostrar o caminho, né? Eu como CEO, parece que eu tô indo para outro lugar que eu esqueci, mas eu não esqueci não, eu volto lá. E aí a minha provocação para você é, por que ou e não e? Porque por um tempo, você tem que tocar o bumbo pro seu N1. Exato. Pro seu nível 1 debaixo de você. Uhum. Você precisa fazer uma transposição, uma transferência de capital intelectual, de capital reputacional, de capital visionário, de capital relacional. Você precisa, e aí tem que tocar bumbo, é cadência, é governança, para que eles também se treinem para passar pro nível de baixo. Tem que ter alguma hierarquia. Uhum. Entende? Aí volta pro ponto 1 que sem hierarquia a empresa não funciona. Não funciona. E aí, quando, às vezes, assim, ai, ficou famosa, fica tão difícil de falar com você. Gente, você não sendo cliente, me pagando muito bem. Você não sendo algum ser humano que eu fiz, tipo meus filhos, né? Você não sendo, assim, um amigo muito próximo, ou um aluno meu, provavelmente eu não vou te responder mesmo. Entende? E tá certo. E aí eu chamo de princípio Anitta.
A Anitta, ela não faz mais show por R$100 e 1 litrão. Ah, sim. Que bom! Que bom. Porque ela trabalhou pra isso. Então, que bom que tá difícil de falar comigo. Que bom que você tá me vendo, viajando. Quer dizer, um bom coração vai ficar feliz com isso. Entende? Os maus vão ficar com inveja. Exato. Então, vou amarrar agora, né? A coisa do ser bom de gente, para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. E por que eu defendo que empresa não precisa de RH para ter sucesso? Até certo ponto. Porque você consegue fazer muita coisa sendo bom de gente. Um vai ser bom de ouvir, um vai ser bom de fazer a conversa difícil, um vai ser bom de não sei o quê. Só que chega uma hora, como para qualquer grupo social, você precisa padronizar coisas. Mas gente não padroniza. Padroniza sim. Aliás, se a sua empresa não está pensando em padronizar a gente, você já morreu. Faz sentido. E isso não é um pensamento fabril, fordista. Eu não estou falando disso. Estou falando que algumas coisas eu digo que o RH não serve para promover felicidade. Não é oba-oba, Não. Vou comprar bolinho no final de semana. Vou fazer os bolinhos de aniversário antes do mês. RH serve, existe para promover dignidade, garantir direitos e dar resultado. Se a gente cumprir isso, que começa com blindagem financeira, blindagem jurídica e blindagem reputacional, gestão, na veia, olhar a floresta, organizar. Eu digo que eu sou o 7º selo, né? A 7ª trombeta do apocalipse. A gente fez o exercício. Aqui tem um problema, aqui tem um problema, aqui vai cair, aqui dá processo, aqui não sei o quê. Tem documento para isso? Quantos telefones andam fora? Blá, 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 blá. Só para ficar claro, na hora que a gente terminou a primeira reunião com a Ana, eu quis ligar pro jurídico. Ele disse, fudeu. Ainda bem que o Veveira gosta de mim. É. Então, e eu já conversei com ele sobre isso. Então, é assim, não é que eu vou sair desesperada e falando, sabe, lembra do desenho do Scooby-Doo? Nós vamos tudo morrer! Não, eu não sou essa pessoa, mas eu digo, olha, temos este problema, a gente precisa começar por aqui, por aqui, por aqui, e aí eu já resolve assim, resolve assim, resolve assim. A caneta que manda vai decidir, mas isso eu não vou fazer. Aí eu vou pro segundo passo, que é, então, vamos reduzir danos. O que a gente vai fazer para reduzir o dano possível em volta disso, entende? Mas a conversa é dinheiro. Eu repito, RH é matemática. Você me provou isso. Então, matriz, espectro, dinheiro, RH é matemática. Por isso que todo mundo diz, como é que eu convenço os diretores? Não tem que convencer, não tem consenso, não tem concordância, tem compromisso. Se você não consegue fazer o caminho lógico, mas a gente vai ser só um número na folha de pagamento, ou um número na folha fiscal. Que bom que você é um CPF, que o governo não vai te confundir com ninguém. Que bom que você é um passaporte, que você não vai ser preso porque confundiu com alguém. Que bom que você é um número para receber. Agora, vamos ver o que está por trás disso. Mas assim, número é alfabeto. Se a gente não souber falar essa língua, acabou. Então dá para padronizar, mas também dá para preservar aquilo que é humano, enfim, porque eu tenho grandes questões com a IA. Mas você tinha um monte de pergunta que você ainda não fez nenhuma. E agora eu vou começar com elas, eu vou começar com a mais polêmica. Tá, eu só quero avisar que todos os podcasts que eu vou, se durar 2, 3 horas, o povo escuta, tá? Uhum. Faz 10 anos, viu, Jeff, que eu faço isso. Então, O povo escuta mesmo. Ótimo. Porque é o seguinte, eu vou começar logo... Que o Jeff já tá ali assim... Jogando porradão. A rocha! Eu moro em Pernambuco, né? A rocha! Eu sou uma das pessoas mais críticas em relação a isso. E eu tenho uma visão muito, 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 muito alinhada que não dá para ter uma empresa grande 100% home office. E ter uma empresa grande não significa só faturamento. Business. Empresa grande, para mim, eu fico brincando que é uma coisa linear. Empresa grande é uma empresa que está todos os anos crescendo na maior quantidade de tempo possível. Isso é uma empresa grande para mim. Não é a quantidade de faturamento, não é a quantidade de colaboradores. Se eu quero ter uma empresa que todos os anos cresce e ela por muitos anos, eu não consigo fazer isso home office. Eu sou adepto ao presencial. A minha empresa hoje, a gente tem a operação, parte da operação, e eu digo isso sem soberba.
e sem problema nenhum. Hoje a gente tem, sim, parte da operação que funciona home office, mas são pessoas que não são essenciais para a operação. Ok. Entendeu? Uhum. Quem é essencial para a operação tem que estar presencial. 40 e poucas pessoas que tem aqui presencial, quase 50, são pessoas que são essenciais para a operação. Cadu, tem coisa que dá para fazer home office, tem coisa que não dá para fazer. Não quero. Eu quero presencial. E hoje a Tráfego S.A. só tem a operação ainda parte home office, porque a gente não tem espaço físico ainda para caber 100% presencial. Porque quando tiver, ela vai ser 100% presencial dentro como a gente brinca, né? Debaixo da asa da galinha, que é o quê? Um espaço onde eu sei, conheço todo mundo, vejo todo mundo. E assim, eu acho que o pessoal fala muito de cultura no presencial, que o presencial, não sei o quê. Eu discordo um pouco sobre só a questão de cultura. Eu acho também que tem a questão de processo, que é a questão de resolutividade. Eu até dou um exemplo, que é o seguinte: tua operação é 100% home office, né? A pessoa diz, eu disse, beleza, manda no grupo de WhatsApp, tô precisando de ajuda, e não responde mais o WhatsApp. Vê em quanto tempo as pessoas vão te ligar. Se passar de 1 minuto, tu poderia ter morrido e ninguém te ligou. Tá. Tem alguma pergunta direta ou eu posso começar? Eu quero que você fale sobre home office. Eu dei toda a minha visão aqui sobre home office, eu realmente não sei sobre a sua e quero conhecer a sua. Cultura é um negócio que a gente precisa jogar no lixo. Vai, continua. Vou explicar. Vai. Um grupo de trabalho é um grupo social. Certo. Cultura vai ser a soma do que acontece na prática, mas de um jeito um pouco mais semiótico. A soma é maior do que o todo é maior do que a soma das partes. Boa. Tá? Então é um negócio que você não controla. Os RHs, as empresas, acham que controlam. Não controlam. No entanto, cultura é consequência. Me dá uma gastura muito grande das pessoas que ficam assim, vamos trabalhar a cultura, vamos trabalhar a cultura. Não existe isso. Existe o que você faz todo santo dia. Em termos de documento, em termos de relacionamento, em termos de comunicação. Existe o que você faz todo santo dia, conscientemente ou intencionalmente ou de um jeito mais impulsivo, digamos assim. E é isso que vai constituir... Todo lugar tem uma cultura. Empresa de dono, em geral, é o jeito do dono. Ponto. Boa. Mas eu não concordo. Vai abrir sua empresa então. Isso vai ser tema para outra pergunta. A próxima pergunta já é essa, né? Então, não vou nem dar muito spoiler. Ótimo. Pega, reserve a cebola. Separa isso que eu acabei de falar. Home office. Quero saber sua opinião. A pandemia... Deixa eu só soltar uma frase aqui, porque eu sei que você vai gostar dela. Vai. Na minha convicção, quem tem empresa 100% home office ou empresa home office é uma empresa júnior. 100% crítico. O cancelamento ele vem a galope agora. Gente, vamos lá. Seguinte. Não considerar o home office pode ser um risco para o negócio. Agora eu vou amarrar todas essas pontas. Uhum. A pandemia, ela foi muito importante, e aí, em que pese toda a parte muito ruim, falando do ponto de vista de estabelecimento de relações de trabalho, ela foi muito importante para derrubar algumas coisas, porque eu vi empresas que se recusaram a fazer teste de home office para liderança por 20 anos virarem a empresa inteira em 15 dias. Porque eu costumo dizer, Cadu, que no capitalismo não dá até que dá. Uhum. Que é trabalhar home office, que é a escala 6x1, 5x2, etc. Entende? Então, no capitalismo não dá até que dá. Porque teve cidade no sul que o McDonald's já não encontrava mais gente para trabalhar 6x1. E já faz escala 5x2 há um tempo. Uhum. Porque a realidade, né, no jurídico trabalhista brasileiro, tem a primazia da realidade. Então, a realidade ela vai se impor. Uhum. Muito bem. A pandemia, ao mesmo tempo, deu uma falsa noção de home office porque a gente não teve experiência de home office. O que é a experiência? Vamos lá, concreto, né? O que é a experiência do home office? Você trabalha em casa pelo período acordado com seu empregador, seu tomador de serviço, e fora deste horário, você vai viver sua vida.
Uhum. Vai para uma academia, vai para um cinema, vai num supermercado, vai dormir, sei lá, ficar com a sua família, alguma coisa. O que aconteceu na pandemia com a experiência de confinamento? Uhum. Já que estou aqui, vou fazer esse relatório. Para não enlouquecer, já vou adiantar esse negócio aqui. E um medo muito grande de ser demitido. Uhum. Porque muita gente foi sendo demitida, então, eu vou arregaçar aqui porque não posso perder esse emprego. E muita gente para fugir do convívio familiar. Porque o trabalho é uma excelente desculpa para ser medíocre com a família. Uhum. É uma excelente desculpa. Estou trabalhando. Estou me sacrificando por vocês. Vocês não valorizam o que eu estou fazendo pela nossa família. Uhum. E aí a gente poderia falar de gênero e tal. Não é o objetivo aqui hoje. E aí, qual é a percepção da empresa na pandemia? Produtividade, pum, lá em cima. Pô, esse negócio funciona. Quando começa a abrir a porteira para voltar para a vida normal, o tal do novo normal, Preguiça. a produtividade, pum. Porque aí a gente entra na experiência de home office. Real. Uhum. Não, então esse negócio de home office não funciona. Só que aí é o seguinte. Eu falo bem de trabalhador e eu falo mal de trabalhador também, porque eu sou RH há 25 anos. Então eu já vi muita coisa. Sabe por que a coisa do presencial começou a ficar mais forte? Porque começaram a acontecer as férias clandestinas. Começou o princípio da infidelidade conjugal aplicada ao trabalho. Então, o meu trabalho é com você me contrata para trabalhar 8 horas por dia. E tu trabalha para 6. Eu trabalho para 6, tô com 6 contatinhos aqui, não entrego que... Então, é o seguinte, você quer trabalhar para 7? Deixa os 7 saberem. Que é o princípio, né, da não monogamia ética. Então, assim, todo mundo tem que saber do que está acontecendo. Porque todo mundo precisa também escolher estar ali naquela condição. Não é só a escolha de um, tem que ser a escolha dos dois. Então, um monte de gente começou a fazer coisa errada. E aí, o dono da empresa, que é a gente, né, que é os 24/7 da vida, falou, cara, não tem como. E aí, as relações de trabalho, elas começaram a ficar muito bagunçadas, principalmente porque, vamos lembrar que a pandemia chega logo encostadinha na reforma trabalhista de 17 e 18. Uhum. Que, para quem estuda pouco, resumidamente a reforma trabalhista, ela passa a permitir que se terceirize a atividade fim. Uhum. Nessa ingenuidade de que vai tornar as relações de trabalho mais simétricas. Porque o jurídico trabalhista brasileiro também vai partir do princípio da hipossuficiência do trabalhador. Significa que esse CPF é mais fraco do que esse CNPJ. A reforma trabalhista vai prever que 2 CNPJs estão se falando. Uhum. E aí fica sabor PJ. Sabor PJ é bom. Porque, na prática, todo mundo continua pedindo direito de CLT e o empresário continua exigindo a resposta de CLT. Uhum. E aí vem a pandemia. Então, do ponto de vista histórico, a gente está no meio do processo histórico. Uhum. A gente ainda não sabe o que fazer. Uhum. Bom, agora eu vou juntar tudo. A pior coisa que pode acontecer é as pessoas dizerem assim, mas é a mesma coisa. Mas quem está no remoto não pode perder as oportunidades que o presencial tem. A pior coisa é a gente entrar na fantasia de que dá para comparar laranja com maçã. Fala mais sobre isso. E aí, essa covardia de olhar nos olhos da coisa. Que é o seguinte, a coisa do umbigo na baia, ela vai ser mais forte do que você se relacionar via Slack. Porque nós somos seres com no mínimo 5 sentidos. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Tem gente que tem mais, né? E 12 inteligências segundo a Gardner. Tá? Vamos ficar aqui com essas duas contas. Não aumentou. Depois Vou ficar com 12, que é o que a galera vai dar conta de acompanhar, tá? E não tô diminuindo ninguém, não. É porque aí a coisa vai muito para outros lugares. A gente pode fazer uma conversa só sobre isso. Como eu vou estar no Piauí todo mês, né? A gente vai gravar todo mês para seu desespero, tá? Então é o seguinte. Nós somos natureza e a gente esqueceu que a gente é natureza. O digital, ele suprime vários dos nossos sentidos. Quando muito, o visual permanece e às vezes um auditivo. Mas a gente não sente cheiro, a gente não encosta, a gente não sente sabor. Então, sentido que não é usado, ele atrofia. Por que a gente não tem o olfato das cavernas? Porque a gente não precisa mais sentir cheiro para sobreviver.
Entende? Uhum. Então, tudo que a gente não vai usando, atrofia. E você sobrecarrega aquele que você usa Muito mais. mais, exato. Então, você achar que um ser complexo como este, Mesmo de 1,50 m. mesmo e 56, né? Se fosse 7, já era... vai se relacionar igual com os 5 sentidos, usando só um, Faz sentido? você já não está prestando muita atenção no que está acontecendo aqui. Total. Então, total. isso aqui É insubstituível. é insubstituível. E um dos grandes medos da pandemia era a gente perder sinapse cerebral. Porque se a gente não convive, a gente perde o caminho neuronal. A gente desaprende a conviver. Uhum. A lidar com a alteridade, com a coisa do espaço do outro, o som. Não tem gente sem noção? Que Demais. tipo, ocupa o espaço todo, grita, não sei o quê. Porque ou nunca aprendeu ou desaprendeu. Então, trabalhar presencial é formativo, é identitário, te ensina um monte de coisa sobre convivência social, sobre amor, sobre limite, sobre autoridade. Isso não substitui. Não é substituído quando a gente trabalha home office. Total. Cientificamente agora faz sentido. Então foda-se o home office. Não, calma, gente. Traz a vodka, calma. Me traz um vinho. Calma. Então é o seguinte. Essa é a parte do corte. Foda-se o home office. Pelo amor de Deus. Então é o seguinte. Pra gente tomar uma decisão, se vai ser presencial, se vai ser home office e tudo mais, primeiro tem que ter a natureza do trabalho, etc, milhares de coisas. Só que é assim. A gente também precisa olhar para um lado, que é quanto tempo essa pessoa leva... Eu tô falando de São Paulo, por exemplo. Quanto tempo essa pessoa leva para chegar no escritório? Com que qualidade ela chega também nesse escritório? Porque você, com todo o respeito do mundo, eu estou falando de questões geográficas temporais. O tanto de deslocamento que você tem em Teresina... 12 minutos, você tá em qualquer lugar. Não se compra... R$9 de carro de aplicativo, entendeu? Não se compara com 2h30, 3 de São Paulo na chuva, na enchente. Total. Então a gente vai precisar... Por isso, abra uma empresa no Piauí. Eu também recomendo. O Recife também a gente tá super aí. É ruim o trânsito lá. Vem pra cá. O Recife é ótimo, a gente dá uma organizada. Vem pra cá. Tem mar. A gente sempre vai chegar nesse lugar, A gente tem carne de sol. Ai, ganhou. Super trunfo é foda. Um beijo pro São João. É o seguinte, então, é assim, não tem uma resposta única que vai caber para todo mundo. Porque eu vou chegar no último item, que é o seguinte, o que o dono quer? Presencial. Mas aí, como é que a gente empilha valor nisso? Entende? Aí volta para aquele ponto que você disse. É como o cara quer, eu vou preparar um nível 1 dele baseado nisso aqui. É isso. E aí, gente, recrutamento e seleção, contratação de profissionais, Cadu, é matemático, é contexto que cabe no contexto. Total. Se a pessoa quer ficar trabalhando de casa tal, é muito simples, ela não vai trabalhar aqui. É a minha visão. E aí, tem uma expressão em inglês que eu adoro, que é no hard feelings at all. Tipo, sem ressentimento. A gente segue amigo, entendeu? Segue amigo. É a melhor frase que você diz. É tipo assim, as pessoas têm que entender, separar um pouco isso. Tipo assim, cara, tu só não se encaixa. Menos tripa, mais cérebro. Aliás, é uma camiseta que eu quero fazer com você. Eu gosto dessa. Menos tripa, mais cérebro. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, cabeça fria, coração quente. Também gosto pra caramba. Porque você tem que ter a cabeça fria pra tomar decisão, mas você não pode ser mosca morta de não responder o seu coração. Perfeito. Entrando na linha de polêmica, essa parte do home office ficou muito boa. Ficou claro? Ficou. E agora eu vou entrar em outra pergunta que eu tinha separado aqui, que é polêmica. Que acontece muito com a galera do digital. Que é o seguinte, o cara vem, começa a trabalhar na tua empresa, ele começa a ver a tua operação e ele decide empreender no meio do caminho. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com isso. Até ajuda, né? Que eu sei que você até ajuda o pessoal. Eu acho que é interessante até o cara querer empreender e pode ser até que eu vire parceiro do cara em alguma coisa. Eu não tenho problema com isso. O que eu tenho problema, lógico, é com desonestidade, quando a pessoa age pelas minhas costas, aí isso aí eu corto a relação, mas aí não estou falando da conduta da pessoa querer empreender, certo? Perfeito. O que eu não aceito é a pessoa empreender dentro da minha empresa. Tá. Se ela quiser empreender, ela tem que sair.
enquanto ela está aqui. Mas aí você fala de empreender em um segmento que tem conflito de interesse com o seu, Empreender. ou empreender em qualquer segmento? Empreender. Tá bom. Porque eu sei a cabeça do empreendedor. Tá. Eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu sou empreendedor desde os 16 anos de idade. E eu sei que quando eu boto uma ideia na cabeça e eu quero fazer ela dar certo, todo o meu foco vai ser destinado para lá. Então, eu tenho uma visão muito crítica em relação a isso. Mas, querendo ou não, eu ainda sou uma das pessoas mais de boas que pode existir nesse mercado. Porque o que acontece geralmente dentro das empresas, isso eu estou falando de forma global, vou pegar um exemplo de um gestor de tráfego. Tá. O gestor de tráfego começa a trabalhar na empresa, ele começa a ver que consegue pegar a Ana aqui como cliente, mas também pode pegar alguns negócios locais como cliente. E aí ele fica trabalhando para a Ana, contratado da Ana, e com 10 clientes de negócio local. Ele não está sendo gestor de tráfego, ele está sendo empreendedor. Ele tem múltiplos clientes e a atenção dele é dividida nessa forma. O que é que acontece? No digital, isso é uma conduta normal. Sim. Entendeu? Inclusive estabelecida pelas relações de trabalho conforme elas foram acontecendo. Exato. Porque são CNPJs com CNPJ. São CNPJs com CNPJs. E só que está totalmente encaixada com a perca de performance. Eu tenho provas por A mais B de todas as pessoas que perderam performance dentro da Tráfico SA. O principal motivo foi elas estarem empreendendo. Tá bom. Porque, na minha visão, não tem como o empreendedor não olhar para o próprio negócio. Às vezes o negócio é montar um processo que faça com que a minha operação funcione. Pode ser que sim. Mas eu não tenho boas experiências com isso. Tá. Então, o que é que eu faço? Eu, Cadu, tenho duas condutas. Quando o cara quer empreender aqui dentro, eu vejo duas formas. Cara, é uma coisa que eu encaixo? Eu posso até ser o teu parceiro nisso, dependendo do teu plano de ação, dependendo do teu projeto, dependendo de como for. Cara, não é uma coisa que eu me encaixo? Segue o bonde, pai. É uma coisa que conflita comigo? Cara, vamos encerrar, segue o bonde aí, e eu só peço para você não ser sacana com a minha operação. Tá. Não dá conflito de interesse, mas eu não quero, cara, vida que segue, mete ficha aí, te desejo sorte, se eu puder te ajudar em alguma coisa, eu te ajudo. Essa é a minha conduta. Só que é muito estressante, e aí entra o ponto principal dessa minha pergunta, que eu fiz Sem problema, eu tá cerquei, porque eu quero saber a tua opinião sobre isso. Ok. Mas é muito estressante e prejudicial para a empresa quando você pega uma pessoa. A gente tem essa conduta aqui de pegar as pessoas do zero. Eu passo o ano treinando essa pessoa. Quando ela está no ápice do momento dela de entrega aqui, ela decide empreender. É tanto que a gente já entendeu que existe uma curva. E essa curva a gente respeita. E às vezes a gente quer fazer com que as pessoas... Então a gente entendeu que se vai existir essa curva, é um comportamento padrão que existe, eu só tenho que entender em que momento a pessoa está de cada curva para saber. Ela está aqui no momento em que ela está se dedicando muito à empresa e está tudo bem. Daqui a pouco ela vai entrar no momento que ela vai achar que lá fora ela ganha mais, ela vai querer sair, a gente vai tirar, e aí vai acontecer que ela quebra a cara, aí quer voltar e a gente não quer mais. Geralmente é isso que acontece. Mas existe essa curva do cara aprender, querer virar empreendedor, e aí no digital tem uma conduta muito chata, que a maioria das vezes o cara quer vira concorrente de quem contratou ele primeiro lá. Quero saber a tua visão sobre isso. A empresa só se estressa se ela não tiver método e documento. Ponto. Fala mais sobre isso. Você já entrou na matemática que eu quero. Então vamos voltar para a matemática. Você, inclusive, olha os termos. A curva, que momento da curva, RH matemática. Vou dar 2 passos para trás e recuperar o McDonald's. O McDonald's, ele ia morrer se ele quisesse, para todo mundo, para todos os funcionários, uma relação de longevidade. Ele entendeu que a vocação como empregador é passagem. Primeiro emprego, né?
lugar de passagem, a pessoa entra ali, aprende e tal, não sei o quê, vai embora, muito bem. Então, a hora que você entende, isso leva tempo, a hora que você entende a sua vocação, em geral, você pode discutir internamente como é que você usa isso a seu favor. E aí você monta um método, né? Você monta uma estratégia para usar isso a seu favor. Agora, vamos por partes. Por que eu digo que só se estressa quem não tem método e documento? Por quê? Quando alguém entra para trabalhar com você, a primeira coisa que essa pessoa precisa saber é que ela não pode vender serviços análogos ao seu por fora. Ponto. Ela precisa assinar um documento que seja de exclusividade, e aí isso tem um preço, isso tem um formato, isso tem coisas também que a gente precisa discutir se a gente vai querer pagar e bancar, tá? Então, tem uma responsabilidade aqui. Empreender em outros segmentos, menos pior, mas é aqui que eu quero chegar na matemática com você. Se você acordasse todo dia com 24 milhões de reais na sua conta, que você não pode levar para o dia seguinte, duvido que você ia ficar sentado em casa jogando Candy Crush. Porque você precisa gastar hoje, não é? Construir alguma coisa, etc. Isso não é cumulativo. Você precisa fazer isso aqui hoje e tem 24 milhões, 24 unidades. Se você pega 24 milhões e compra uma casa, você pode comprar uma puta casa. Mas se você pega 2 milhões e compra uma Ferrari, se você pega 5 milhões, entende? Se você dilui e particiona, você não vai comprar aquilo que você poderia comprar com tudo. É assim, e aí eu vou precisar falar de uma coisa que chama ciclo circadiano, que é, muita gente fala de gestão de tempo, e precisa fazer mesmo, precisa ter uma agendinha e tal. Você já percebeu como é que eu fico bravo quando a gente combina um horário? Você fala, peraí, mais um minutinho que eu tô fazendo isso aqui, A gente é um pouquinho diferente nisso e a gente chega no nosso meio de caminho. Só que ao invés de gerir o tempo em primeiro lugar, as pessoas precisam aprender a gerir energia. O que é o ciclo circadiano? De novo, eu vou voltar para o fato de que a gente é a natureza. Em teoria, a gente tem ali picos de energia ao longo do dia, sendo o pico máximo ali bem no meio do dia, que é quando nosso fogo digestivo também está maior, a gente pode comer mais, né? E essa digestão vai acontecer. E em teoria, quando o sol nasce, né? A gente começa esse ciclo aí nesse aspecto, e quando o sol vai descendo, a nossa produz melatonina e tal. Em teoria, quando a gente vivia com a galinha no meio do mato. Só que hoje, iluminação artificial, etc., o corpo ele fica meio bagunçado. Fala, é dia, noite, o que a gente tem que fazer aqui? E cada pessoa, dentro deste ciclo circadiano mais padrão de um ser humano, vai ter características mais particulares. Então, por exemplo, de manhã, eu sou um Monza 1985 a álcool. Demoro, acho que a minha alma vem de muito longe. Sabe assim? Demora, minha alma vem de longe, tem que fazer uma baliza. Nossa, eu sou muito diferente de manhã. Eu fico brincando que tem que fazer o download do corpo à alma. Isso. É assim, não tem... Eu quero que todo mundo morra de manhã. Sem fazer sujeira, para não me dar trabalho, que eu vou chegar ali no fim da manhã, não quero limpar nada. Meu amigo, das 11, 11h30 para frente, eu quero mudar o mundo, eu quero dar estrelinha, aprender a falar alemão. Lembra desse meme? Falar alemão, não sei o quê, tal. Eu quero mudar o mundo. Entendeu? E se deixar, eu vou. Agora eu tô ficando velha, vai chegando a noite, eu vou ficando meio de focinho pra baixo. Mas eu tenho uma janela no dia que eu sei que eu sou invencível, imparável. Eu vou marcar a reunião de manhã? Não. Tá sem energia, tá... Só que tem uma cota. Se eu pego essa janela e eu decido fazer a minha empresa, isso vai. Se eu pego essa janela e eu tô fazendo a minha empresa, tô trabalhando para você e tô não sei o quê, não vai aproveitar. Então, a coisa matemática, neste sentido, tudo isso para dizer que você não está errado na sua percepção, mas agora eu vou deixar aqui um negócio que eu vou postar e vou sair correndo, tá? A minha carreira inteira como executiva de RH, eu tive uma vida paralela profissional.
E eu ensino para os meus alunos a montar a sua carreira como uma carteira de investimentos, para você diversificar a receita e diversificar o tal do propósito. Uhum. Que raio que é propósito, né? Mas a gente pode ter essa conversa depois. Diversificar a tal da realização do propósito, porque também o que não dá, Cadu, é a pessoa vir parar aqui dentro e trabalhar com você e querer que você realize o propósito da vida dela, aqui dentro. Amor. Você realiza o da Natália e olhe lá. Entendeu? Da Mariana é mais fácil. A Mariana é um pouquinho mais fácil, mas da Natália, olha lá, um beijo pra Natália que me recebeu ontem lindamente. Então, tô querendo dizer o seguinte. Esse jogo só precisa ser jogado às claras. Concordo 100%. E se você já entendeu a sua vocação, vou chamar assim, a gente monta uma estratégia de pessoas que se beneficiem disso. Uhum. Por quê? Porque não necessariamente ele precisa ir embora. Se ele está empreendendo em tráfego, ele não precisa virar um concorrente. A gente pode montar modelo de certificação, modelo de licenciamento. Uhum. Eu vou fazer uma brincadeira péssima, assim, esquema de pirâmide. Bem feito, né? Ética. A pirâmide ética, entende? Dá pra gente pensar num modelo de ecossistema Que funcione. tire Mas desde que seja benefício claras. e transforme essas pessoas em sócios, que seja, Uhum. entende? Que ofereça, pensamento de franquia mesmo, que ofereça uma estrutura e ela tenha para onde voltar, que ela não precise empreender sozinha, porque assim, eu acho bem otimista quem quiser bater de frente com você, quem quiser concorrer com você. Acho que a pessoa tem uma humildade tipo a minha, assim, carioca que mora em Pernambuco, que eu sou a carioca mais legal em linha reta que Pernambuco já viu, né? Que lá tudo é o maior Pernambuco tudo é o maior em linha reta. Eu falo que eu sou a carioca mais legal em linha reta que eles vão conhecer. Tem que ter uma autoestima, um negócio, e tem que ter um lastro de dinheiro, de energia mesmo, de aguentar. Mas assim, eu acho que eu tenho uma visão que sobre as pessoas quererem empreender no mesmo mercado, que às vezes até crítica. Que eu digo, cara, então, eu sempre gosto de saber uma coisa. É tanto que a gente, hoje na nossa pesquisa a gente faz um banco de talentos, a gente pesquisa isso. Uhum. Qual é a intenção dessa pessoa? Ela está aqui para aprender. A pressuposição da boa-fé. Ela está aqui para aprender e montar a empresa dela, ou ela está aqui para construir, ajudar a gente a construir a empresa maior? E a gente sempre encontra pessoas que estão dispostas a tanto que hoje isso virou um pré-requisito mínimo para a gente contratar, que é e a pergunta como é que a gente faz isso? A gente pergunta como é que essa pessoa se vê daqui a 10 anos. Mas se ela estiver muito precisando do trabalho, ela vai dizer o que você quer ouvir. Mas tem outras formas de saber. Perfeito. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte. A gente trabalhando junto, você vai perceber uma coisa sobre mim muito na prática. Lembra da primazia da realidade? Sim. Eu não brigo com a realidade. Entendi. E eu não reclamo sobre a realidade. Entendi. É porque esse país, esse governo, essas pessoas não sabem falar português. Eu vou fazer um curso de português. É a realidade. Entendeu? Tá bom. Tá uma merda. O que a gente vai fazer com essa merda? A gente vai vender merda, tipo a nossa cliente aqui que ensina o pessoal a ir ao banheiro, né? Que eu quero já ficar muito amiga dela, porque eu acredito muito nisso. Vou ao banheiro todo dia de manhã, fica aí uma informação sobre mim. Né? Por isso que eu me acho ótima, minha energia é ótima. Mas eu fiz a coisa da vida paralela com a minha carreira para te dizer o seguinte. Cada pessoa também vai precisar ter a consciência do seu próprio grau de energia. Por quê? Eu sustentei uma vida executiva sendo diretora de 15 países, casada, com 2 filhos, fazendo 2 MBAs ao mesmo tempo, empreendendo. Porque o meu nível de energia era alto desde criança, mas depois de adulta eu aprendi a cuidar disso. Então, inclusive, agora tô parando de beber, péssimo momento. Copa do Mundo. Copa do Mundo, coração partido, péssimo momento pra parar de beber, entendeu? Mas eu sei que eu tenho que dormir muito bem, eu sei que eu tenho que me alimentar razoavelmente bem, principalmente porque eu vou fazer 45 anos, então o ativo vai dando uma depreciada, 23. né? Obrigada, mas adoro ter 45. E eu bebo muita água, tô parando de beber, eu faço exercício, ando com elástico na bolsa, parece uma jovem senhora mesmo, que eu faço elástico no hotel. Mas tem uma coisa que é melhor do que muito skincare na vida, que é eu dou limite pros outros. Boa. Então, ninguém vai se meter na minha vida, mas para isso eu pago as minhas contas. Exato. Então, tem uma coisa que é, vamos olhar para isso que você traz, o combinado, o acordo ele tem que ser desde o começo, tem que ter um documento assinado de que a pessoa não pode
exercer uma atividade que Concorrência. entre em livre concorrência com a gente. Então tem um documento para isso, mas a gente também tem que ter algumas contrapartidas. E ao longo do tempo, o princípio da reciprocidade. Ao longo do tempo, a gente acompanha essa pessoa. E se em algum momento ela realmente quer empreender, como é que a gente se torna uma universidade e transforma essa pessoa em nossa sócia? Total. Porque ela pode ter capilaridade para atender um pedaço e um segmento que a gente não tem, a gente nem quer. Então ela se torna um cluster. Exato. E aí, no pensamento de franquia, ela paga um royalty para mim. Eu dou. Você já faz isso em outras frentes? A gente oferece tudo para ela de retaguarda. Vamos ser felizes. Tem lugar para todo mundo. 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu sou muito adepto a isso também. E eu acho que é por isso que eu te perguntei isso, porque é uma conduta que a tráfico tem. Mas parte do pressuposto da boa fé, como você disse. Se a pessoa é filha da puta, a gente quer que ela morra mesmo. Eu quero que vá pra puta que pariu. É isso mesmo. Eu digo... A gente não vai fazer mal. Mas eu também não ajudo. Mas e se me perguntarem, eu falo a verdade. Isso. Eu falo a verdade. Saiu Esse daqui fazendo lance. merda, saiu daqui... Esse é o lance. Não saiu de forma legal. Eu não vou sair fazendo Fofoca, fofoquinha. Mas se perguntar, eu falo a verdade. Mas se perguntar, eu não vou mentir, porque eu não vou prejudicar também ninguém. Ana, a gente já tá com quase mais de 1 hora aqui de podcast. Eu avisei. E a gente tá chegando aqui no final. e eu sempre peço pra galera para ter um fechamento legal, além das perguntas que foram muito boas as suas respostas, o que é que você acha, e é uma pergunta até que eu tenho feito, o que você fez esse ano, ou esses últimos 12 meses, que você não vai fazer e que vão te levar a ter bem mais resultado ano que vem? Porque todo mundo gosta de falar o que deu certo, todo mundo gosta de falar as coisas boas, só que todo mundo esquece de dizer as cagadas que rolou. Então, baseado na sua experiência, baseado em todo... O que é que você acredita que você não tem que botar na mochila para levar para os próximos 12 meses? Para mim é muito fácil responder essa pergunta. Eu não vou mais esperar tanto tempo para arrancar as ervas daninhas da minha vida. Boa! Porque trabalhando com RH, Cadu, e também nessa coisa também religiosa e tudo mais, a coisa de acreditar no outro, de estender a mão, eu sinto que no último ano eu quis para o outro mais do que ele queria para ele mesmo. Entendi. Faz sentido. Eu não posso querer para o outro mais do que ele quer para ele mesmo. Então, se a pessoa não está nesse momento, no mesmo contexto, ritmo e direção que ela vai ficar pelo caminho. E é a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente e por ela. Porque se lá na frente a gente se encontra de novo, e se ela não foi uma pessoa merda, né? Mas se lá na frente a gente se encontra de novo, e aí o contexto cabe no contexto, não tem problema nenhum de falar. Sobe e vambora. Mas agora... Isso é tanto... E eu acho que as pessoas têm que olhar isso tanto pro pessoal quanto pro profissional. Isso. Eu vou contar um caso, só para fechar, eu vou te contar um caso... Meu avião é só depois, viu, Jeff? Tem cartão aí? O cartão tá gravando? Eu vou contar só esse caso aqui que eu acho que é bem peculiar. Há cerca de 3 anos atrás, meu irmão, o André, trabalhava comigo. E o André disse, cara, eu quero empreender. E eu disse, deu o caminho das pedras pro André. E acabou que ele saiu, foi montar a operação dele. 1 ano atrás, ele me bateu na porta e disse, cara, entendi, não é isso que eu quero. Meio filho pródigo, né? Eu queria retornar. Eu disse, André, mas tu tinha um cargo aqui que era X. O André saiu daqui Ace. Ele disse, não, eu quero voltar como a última instância. A primeira instância, eu quero voltar como Sword. Porque, e foi muito honroso do peito do André. Que ele disse assim, eu vou voltar como Sword porque eu tenho que fazer toda a escala nova, porque é um novo André que está entrando. Isso. E é uma nova tráfego. Aí eu disse assim, e é uma nova tráfego também que você está encontrando. E aí eu achei muito honroso isso da parte dele, não por ser meu irmão, mas pelo profissional mesmo que ele se demonstrou for. E é como você disse, desencontrou. Bifurcou. E eu fico brincando aqui pro time, se eu tirei o meu próprio irmão da minha operação, eu tiro qualquer pessoa. É isso. Mas a gente se encontrou lá na frente de novo, e agora a gente tá junto, ele tá muito bem, é um dos melhores redes de tráfego que a gente tem aqui, tudo se encaixa, é aquela coisa. Tem aquela teoria que a água sempre corre pro mar, né? Os rios sempre vão desaguar no mar.
você tem que ser má, né? Mas também você não pode ficar esperando muito tempo para... Eu aprendi a fazer isso de... Cara, eu sei ter conversas difíceis, eu não tenho medo de ter conversas difíceis, independente se é pessoal ou se é profissional, por quê? Meu terapeuta diz uma coisa para mim que é verdade. A praticidade em que eu levo as coisas é a minha maior qualidade e meu maior defeito. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Do jeito que eu quero ser prático, às vezes eu quero ser prático demais, eu acho que as coisas têm que ser rápidas demais, eu sou imediatista demais, então eu quero resolver logo. E ao mesmo tempo, isso é muito bom porque eu não fico deixando as moscas sentarem na comida. Então, eu sempre tenho essa convicção. E eu acho que encaixa perfeitamente com o que você está falando. Sim. Aninha, muito obrigado por participar. Agora eu quero palmas! Uhul! Foi incrível, papo bom. Acho que a gente tinha separado menos tempo e o papo foi fluindo e eu fui... Eu avisei. Em minha defesa, tenho a dizer que eu avisei. E ó, se você gosta de conteúdos assim, histórias reais contadas por pessoas que já passaram, todas as pessoas que a gente traz aqui são aces do nosso mercado, são ases, cartas extremamente valiosas do nosso mercado. E se você gosta de conteúdo, você sabe o que você tem que fazer, né? Tem que se inscrever no canal aqui, ó, acompanhar o Instagram, Cadu Neiva, Tráfico SA, vai lá no Instagram também da Ana Tomazelli, deixa assim, viu o podcast, eu acho que você está errada nisso, ou eu acho que você está certa nisso. Manda um direct para ela, que a gente vai fazer questão de trazer mais conteúdos assim. E ó, muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo TSA Cash.